Ama-se para deixar-se de amar, e se deixa de amar para começar a amar os outros, ou para ficar sozinho, por um tempo ou para sempre. Esse é o dogma, o único dogma. Eu sou Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt, e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Hoje a gente resolveu falar sobre um livro chamado A Vida Privada das Árvores. Bom, eu vou ler vou falar um pouquinho para vocês o que é a sinopse. É um livro de um escritor chileno chamado Alejandro Zambra. E o livro ele traz uma história de uma espera, na verdade, né, Amanda? É verdade. O Julian, que é um professor de literatura e também é aspirante a escritor, ele aguarda a chegada da Verônica, que é a mulher dele, mas ela não chega e a espera vai se alongando. E junto com a enteada dele, que a chama Daniela, ele vai se distraindo as horas que vão passando, contando histórias de árvores para a menina. Enquanto a mulher dele não chega, o Julian se recompõe na memória o passado dele e na imaginação ele inventa um futuro possível no qual a companheira dele já não existe mais. É isso aí. Bom, é um livro super curtinho, né? Se vocês tiverem interesse, vale super a pena, mas a partir de agora a gente vai começar a fazer a nossa análise, digamos assim, com spoilers, né? Então, se vocês quiserem ler antes de continuar, esse é o momento. E tem várias coisas que chamam muita atenção. Ele, apesar de ser um livro bem curtinho, ele traz uma profundidade gigantesca. Assim, a gente estava comentando aqui antes, várias partes assim que são tão bonitas do livro, né? Ele traz uma configuração de família que é super atual, né? Que são as famílias recasadas. A gente, inclusive, já gravou um episódio sobre famílias recasadas. Se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. E essa configuração familiar, né, atual, ela tem vários desafios, assim, e o legal do livro é que ele traz uma perspectiva, assim, de várias formas diferentes, né, até pela imaginação dele mesmo, mas ele traz uma relação, inclusive, traz várias relações, mas uma delas é a de padrasto e enteada, como uma relação muito positiva, assim, né, e a gente sabe que é uma configuração nem sempre muito positiva atualmente. Então, vai falando, né, até descrevendo como que fica esse processo da entrada de um novo membro, né, que nesse caso é o Julian, e como que precisa de tempo para adaptação, assim, né, muitas vezes é um momento gerador de conflitos, e inclusive tem aí a relação também que a gente precisa lembrar, né, de como que fica com o pai em questão, né, então também tem na cabeça aí do Julian algumas lembranças, talvez, e algumas fantasias de como que é a relação dele com a Daniela, né, de padrasto e enteada, e da Daniela com o seu próprio pai, até quase como se fosse uma disputa, assim, né, de quem que é a pessoa mais relevante, assim, né, como se também isso fosse muito possível. A gente sabe que não é assim, né, na verdade, esses vínculos não dependem de serem consanguíneos ou não para serem mais ou menos importantes. Sim. Outra coisa que chama atenção, assim, é como em nenhum momento, né, durante o livro, o fato da Verônica ter uma filha foi um empecilho, assim, para ele, né, Amanda? E a gente viu aí, né, a gente vê também na prática, como que muitas vezes, para algumas mulheres, também é um grande empecilho ter um novo relacionamento porque tem um filho, né? Tem até uma questão aí de gênero que a gente traz. E muitas vezes também como essa relação fica distante, né, é isso, assim, não há uma aproximação e tal, e no livro é diferente isso, então é muito interessante também. Sim, e eu acho que, na verdade, é um livro que a gente pode ver várias relações, né? Então, a gente estava comentando dessa relação do Julian com a enteada Daniela, e da Daniela com seu próprio pai, né? Que se mostra um pouco distante, assim, como se após a separação, né, da mãe com o pai, ela não tivesse tido tanto vínculo, né? Tanta possibilidade de construir essa relação com o pai, ou seja, mesmo sendo esse vínculo consanguíneo, né, presente, a gente precisa também lembrar do que precisa para uma relação se tornar próxima, íntima, né, e que não basta simplesmente ter esse vínculo consanguíneo. Então, isso a gente também vê, e aí tem outras relações que também a gente consegue acompanhar. E uma delas é também a relação do Julian com a ex-namorada, né, eu acho. Ela não é Eu acho que é esposa. namorada mesmo, ele não fala ser esposa. Eles moraram juntos, né, que é a Carla, que é uma relação que a gente também tem vários pontos em que a gente vê no consultório, assim, que é uma relação
de duas pessoas que se perdem, assim, né, que se desencontram, na verdade. Então, eles passavam dias sem se encontrar, mesmo morando na mesma casa, e percebiam que tinha alguma coisa estranha acontecendo e não se comunicavam, né, nem para perguntar, nem para dizer mesmo, assim. E que também tinha várias questões em aberto, segredos, coisas assim que ficam meio no ar, e que continuaram assim mesmo, né? Levou ao término da relação, mas ficou sem resposta. E dá uma sensação de que nunca teve desfecho, assim, né? Porque, assim, ela foi embora, e ficou por isso mesmo, assim, nunca se conversou. E aí, inclusive, ele traz, assim, até algumas frases, assim, durante o livro, até em uma comparação da Carla com a Verônica, né? E a Uhum. gente sabe, assim, que no novo relacionamento também tem muita expectativa baseada do que viveu, assim, né? Dos conflitos que se teve no outro relacionamento e tal, né? E em vários momentos ele também traz frases, assim, que são bem bonitas, por sinal, disso, assim, do que era a Carla e do que é a Verônica agora também, né? E essa comparação, ela não existe só quando a gente está falando das pessoas compararem seus companheiros, né? Mas também de compararem características de si mesmo e da própria pessoa e do próprio companheiro. Então, no caso dele, ele acaba comparando a família dele, né, a família de origem dele, com a família de origem da Carla, que no caso dele era grande e no caso da Carla era meio que inexistente, né, pequena, talvez. Então, também essa é uma diferença que às vezes a gente vê no consultório, que às vezes as pessoas trazem como sendo uma boa e outra ruim, e a gente sabe que, na verdade, existem muitas questões que podem fazer com que uma família pequena possa ser positiva ou negativa, tem aspectos positivos e negativos, e uma grande também. Não é essa característica por si só que vai dar esse caráter positivo ou negativo, né? Inclusive ele fala assim, que a Carla não tinha família e que isso era bom. E várias pessoas aí no senso comum falam assim, nossa, fulano não tem sogro, não tem sogra, que sorte e tal. E é isso que a Amanda está falando, não é o tamanho em si que vai falar da qualidade dessa família, né? Tem um conceito aí do Minuchin, que é um Uhum. terapeuta familiar, que é o de fronteira, que é um conceito super importante, assim, que a gente também já falou em outros episódios, mas justamente para essa questão da família, assim, né? Se a família é uma família muito rígida, né, que a fronteira é muito rígida, não tem possibilidade de permear aí por outros sistemas, isso também não é muito bom. Ou se a família também tem fronteiras muito difusas, em que tudo entra, né? Essas Uhum. fronteiras são como se fossem membranas mesmo. Então, assim, tudo passa, tudo sai. Também não é muito legal, né? Então, que é bom a gente ter fronteiras bem definidas, né? Para poder que isso seja assim, que seja o melhor funcionamento para aquela família e para as pessoas que estão, né, nesse sistema. Então, isso pode ser numa família pequenininha ou numa família muito grande, assim, né? Uhum. Claro que famílias com mais membros torna o sistema mais complexo, né? A gente sabe disso, né? E com mais relações também. Mas não é exatamente o tamanho que vai definir, né, se é bom, se é ruim. E, inclusive, a falta de família pode significar também uma falta de suporte, de vínculo, né? Uhum. A princípio, a Exatamente. Carla não tinha, assim, vínculo com ninguém, assim, né? Dá uma sensação também de que ela era muito sozinha, né? Eu não sei, eu fiquei com Sim. essa sensação de que ela era uma É, pessoa triste, né? Não fala isso, mas me deu essa sensação de que ela era é. sozinha, triste, assim, né? E até buscando até sentido, e não tinha ainda um emprego, não tinha ainda um plano, não tinha diversas coisas assim, né? E fala também, né, de uma forma muito, eu não sei, acho tudo muito bonito do jeito que o livro é escrito, assim, mas sobre os vários tipos de família, assim, né? Então tem uma cena em específico em que ele narra como que era na família dele, né, no final da noite, depois do jantar, que eles faziam, todos se reuniam para fazer um jogo de tabuleiro e tal, mas ele cita outros tipos, né? Em que às vezes ficam as mulheres responsáveis por cuidar da louça e os homens estão jogando, ou bebendo, ou vendo futebol, né? Ou famílias que não conversam, famílias que conversam, famílias maiores, menores, como a gente disse, né? Que as crianças participam, que as crianças não participam. Então a gente sabe que também cada uma vai ter um jeito, que isso também não vai dizer se é melhor ou pior, né? Então a gente às vezes costuma dizer, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, e acho que também traz essa mensagem da gente pensar, né, no que tem de positivo, mesmo na simplicidade, assim, do que é comum e tradição na nossa família, né?
Uhum. E até nosso olhar, né, enquanto terapeutas, assim, para não fazer Uhum. esses pré-julgamentos de se uma família é assim, ela é melhor ou melhor que a outra, né? Mas a gente entender cada uma na sua realidade, nas suas potencialidades, né? Então, esse é um olhar muito importante da gente ter também. Exatamente. E eu acho que tem uma outra dimensão, né? Que em determinado momento a Daniela ela assiste um vídeo do casamento da mãe com o pai, que foi um casamento que ela já tinha nascido, né? Ela era bem pequenininha, tinha meses, e, e até tem uma frase muito legal, né? Que fala que a Verônica e o Fernando se casaram dispostos a cumprir com a convenção de serem felizes. E a gente muitas vezes vê, e aí depois ele aprofunda e fala até sobre uma questão assim, meio que de se acostumar, né? Porque ele pensava que com o tempo acabariam se acostumando a viver juntos. E que às vezes a chegada de um filho é muitas vezes o que faz com que um casal permaneça juntos por um tempo, né? Às vezes tem esse mando de que um filho precisa unir duas pessoas para uma relação conjugal, e que muitas vezes isso vira muito mais potencial de conflito do que uma melhora, né? Ou uma relação positiva, assim. Tem muitos casais que se casam porque engravidaram, né? E outros que resolvem engravidar para poder manter o casamento, porque está vivendo uma crise e tal. E a gente já falou Uhum. isso várias vezes, assim, não, a chegada de um filho é um momento de muita mudança e que também vem de muita crise, assim. Então, essa ideia de que vai acostumar ou que o filho vai trazer algo de bom, de positivo, Alegria, né? o próprio livro fala, né, que o Fernando, assim, ele era meio gaiato e ele fala, meu casamento não durou nem 100 dias, né, assim, Uhum. que foi uma guerra fria, né, ele fala assim, não fala no E livro? aí várias outras coisas ao longo da vida ele diz que faz piada, assim, né? Só não durou mais, só não durou menos do que meu casamento, né? E coisas É, assim. exatamente, exatamente. Então Então essa é isso, dimensão é né? super importante. Uhum, uhum. Dessa necessidade também de pensar, planejar, né? E da gente, enfim, claro que nem sempre é possível, mas da gente não colocar, né, num filho a expectativa e tentar encarar mesmo essa relação, porque para além da relação parental, esse casal também vai ser esposa, né, e marido, assim, então eles vão É. compartilhar papéis e esse filho não tem a ver com todos esses papéis, né, o papel conjugal, o filho não interfere, então... E a gente, enquanto terapeutas, assim, de casais e famílias, até de ajudar a conduzir nesse momento de muita crise, assim, esse casal de forma a ter uma melhor forma de se comunicar, né? A ajudar a gerenciar a crise nesse momento, assim. Sim. E aí tem essa espera toda, né, que o livro, todo momento, inclusive, lembra a gente, né, que o livro vai durar enquanto a Verônica não chegar ou enquanto quando o Julián tiver certeza de que ela não voltará, né? E eu acho que esse espaço também do silêncio e da ausência, né, a gente pensar assim, também na terapia, né, como que ele é rico muitas vezes e como acontecem muitas coisas, né, aqui no livro, por exemplo, enquanto tá essa espera, essa ausência da Verônica faz com que muitas coisas sejam refletidas, né? E ele pense e lembre de muitas coisas. Então, essa ausência, muitas vezes, ela é cheia de presença, né? É. E eu acho muito interessante a gente ver todas essas sensações, esses sentimentos da perspectiva de um homem, né? Que é o Julián, que muitas vezes a gente também não tem tão narrado, assim, em filmes, livros, e nem na vida real, às vezes. Então, acho muito interessante ver como que eles também fantasiam, né? Como que ele também tem insegurança, como ele também se compara, né? E coisas que às vezes a gente diz que são mulheres que fazem e que aqui é um personagem do sexo masculino que tem. Sim, e até isso da espera, né, Amanda, que você fala também do silêncio e tudo, e inclusive como um recurso terapêutico, assim, né, que a gente tem muita essa ansiedade de querer preencher, às vezes, né, esse silêncio, No livro, eu falava assim, gente, esse homem não vai levantar dessa cama e vai atrás dessa mulher, eu ficava pensando assim, vai logo atrás dela, assim, né, e é isso que você falou, assim, o tanto que essa espera e esse silêncio foi importante para trazer várias coisas à tona, e Ah, isso na terapia também, né? sim. De a gente também dar a espera, dar o momento do paciente, da família, do casal, ali de refletir e, né, em algum momento várias coisas podem vir à tona nesse silêncio, nessa espera. E a gente também tem, acho que essa necessidade enquanto terapeuta de pensar sobre a nossa ansiedade para isso, porque às vezes não é nem só no silêncio que está na sessão, mas às vezes a gente
tem a expectativa de que a pessoa tome uma decisão, qualquer que seja, né? E aí eu acho que esse momento da gente não negar que a gente vai criar um final, né, melhor para a história do outro, mas que é a história do outro, assim. Então, se depois de 5 sessões, né, enfim, a pessoa não sai do lugar, né, eu acho que também isso é muito relativo, porque pode ser que ela tenha pensado e refletido muitas coisas, mas uma decisão não tenha sido tomada, é a gente que tem que também cuidar da nossa, né, sensação diante disso, né, e não apressar esse processo, enfim, né. Sim, exatamente. Agora, outra relação que eu lembrei, assim, bem interessante, que traz no livro, que a gente não sabe se é exato, né, mas dá a entender que é uma imaginação ali dele, é a relação que a Daniela tem com o pai, né, ali. Porque é uma outra coisa, assim, que, como a gente falou, não parece que foi uma relação muito bem construída depois desse divórcio dos pais, né? Então, assim, parece que ela tem encontros pontuais, assim, não dá muito bem a entender isso, mas é uma relação muito superficial, assim, parece ser, né, pelo que ele se imagina, assim. Mas dá a entender uma relação muito superficial, né? Inclusive tem uma parte do livro que fala assim, que depois eles passaram a compartilhar apenas um fio de vida, e que era isso, assim, que eles compartilhando o superficial estava tudo bem, né? Exatamente, que é isso, assim, às vezes a gente ouve no consultório alguém, né, um pai ou uma mãe, enfim, dizendo que tem uma expectativa de que quando os filhos estiverem maiores, vão poder levá-los a um estádio de futebol, sei lá, conversar sobre política e tal. E eles não percebem como que, na verdade, para que isso aconteça no futuro, existem muitos passos que precisam começar muito cedo, assim, né? Então, não é de repente aparecer para um adolescente de 15 anos e querer ser super íntimo, porque isso precisa realmente dessa construção. E construir com uma criança, com um bebê, é diferente de construir com um adolescente de 15 anos, né? Então, quando a Daniela já está mais velha, a gente vê esse resultado, né? Seja resultado ou fantasia da cabeça do Julian, mas e aí, né? Como é que foi quando ela era menor, né? Quando quem estava contando história para ela dormir, na verdade, era o padrasto, né? É. Ou E até explicando as essa, coisas. e até essa dimensão, né, aparece no livro também, né, do pai achar que ela é amiga dele, assim, né, que a Daniela é amiga dele, assim. O tanto que a É, gente ouve também, mas assim, é muito comum a gente ouvir, né, não, mas meu filho é meu amigo, assim, eu sou amigo do meu filho e tal. E não é assim, na verdade, pai é pai, mãe é mãe, né, a gente não compartilha as coisas que compartilha com pai e com mãe, ou com os amigos, a gente não compartilha com pai e mãe, né? E isso é importante de ser preservado, porque no livro a situação é que ele compartilha uma questão da intimidade dele que ela se incomoda muito, do tipo assim, uhum, pai, pelo amor de Deus, sabe? Eu não queria saber isso, porque não é amigo mesmo, assim, né? sim. E é uma questão muito importante da gente também trabalhar em consultório com as famílias, né, com os pais ali, de que essa relação não é de amizade, né? Esse é um detalhe importante. E aí, estou pensando, voltando nessa relação do Julian com ela, como que nessa espera dele, ele. Bom, a gente não sabe o que acontece depois, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma angústia que a gente também tem enquanto terapeutas, porque muitas vezes os casos se encerram, né? O acompanhamento se encerra e a gente realmente não sabe como que se a Verônica chega ou se não chega. Mas ele finge que ela chega para a Daniela, né, no dia seguinte de manhã, assim. Então ele ainda dá conta de proteger, né, de ter esse papel assim de talvez entender melhor o que está acontecendo ou pensar numa estratégia melhor, né? E aí ele ainda tem essa conduta assim que eu acho que é protetiva e eu não sei quanto tempo durou, mas que a gente também vê muitas vezes, né? Um certo sacrifício assim dos pais em relação aos filhos. E aí acho que a gente precisa questionar essas mentiras, esses segredos, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que isso pode ser para o bem, né? E eu acho que sempre vem com um peso aí que é importante da gente lembrar. Com certeza, com certeza. Bom, então para a gente encerrar, né, vamos contar a nossa história com essa história. A minha, na verdade, assim, eu li a primeira vez esse livro já tem 5 anos. Nossa, o tempo passa rápido. Muito. E acabei herdando esse livro físico, né, de um amigo, assim. E aí agora a gente releu para poder fazer o episódio. E eu acho realmente muito lindo o jeito que esse autor escreve. Aí depois eu li outros livros dele. Se vocês tiverem interesse, vale super a pena. Fora que essa edição é super bonita, né? Então, assim, realmente vale a pena. E eu acho isso, eu acho muito
muito singelo, muito bonito, né? E sempre recomendo porque é um livro, já dei de aniversário, de presente para outras pessoas. É um livro curtinho e ao mesmo tempo super profundo. Então acho que essa é a minha história com essa história. Muito bom. Eu li esse livro porque a Amanda sugeriu. E é muito legal, assim, porque eu li num contexto de que eu estou numa correria enorme, assim, do dia a dia da vida. E às vezes a gente não para, assim, para priorizar algumas coisas pequenas, assim, que fazem uma grande diferença, sabe? E parar para ler esse livro, assim, foi um momento de suspiro, assim, sabe? Eu adoro ler o livro, assim, que eu consigo, parece que me desconectar de tudo, assim, aí a gente fica tão conectado com aquilo. É um impacto diferente, por exemplo, do filme, assim, né? Porque o livro tem aquela coisa de ser um processo mesmo, assim, mais longo, né? Até uma interpretação que a gente dá, uma imagem que a gente constrói na cabeça. Então, parar nesse momento da correria que eu tô para ler esse livro, que é tão profundo, assim, mas ele ao mesmo tempo ele é leve, assim, ele não é um livro, né, que gera angústia, assim, apesar da gente querer saber o final que, né, não tem, assim, digamos assim, ele não é um livro que mexe, assim, numa angústia, assim, ele é profundo, mas ele é um livro leve, assim. Então foi muito bom, obrigada, Amanda, por me Imagina, recomendar. A Bia é curadora dos filmes, eu sou curadora dos livros. Exato, exatamente, aí dá um equilíbrio perfeito. Então é isso, gente. Que bom que a Bia topou. Espero que vocês gostem. E aí a gente se vê Sim. no próximo Momento Cultura com outras dicas. É isso, tchau, tchau. Tchauzinho.